Meu nome é Luísa e esse vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. Esse vídeo, o quinto de uma série de 5 vídeos, apresentará o diagnóstico preliminar do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio. Nos outros vídeos dessa série, são apresentados os diagnósticos dos demais eixos do saneamento básico e temas transversais a todos os eixos. Para a elaboração do PESB, o Estado foi dividido em 7 territórios do saneamento, tendo como base as bacias hidrográficas e considerando também os limites municipais. O território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio está localizado majoritariamente na região central de Minas Gerais e engloba 139 municípios do estado. Encontra-se inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, mas também engloba uma pequena área das bacias dos rios Paranaíba, Grande e Jequitinhonha. O nosso foco aqui será os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, que compõem um dos 4 eixos do saneamento, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, alterada pela 14.026 de 2020, denominado Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais são definidos pelo conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais do sistema. Além disso, são definidos também pelo transporte, detenção, retenção de águas pluviais para o amortecimento de vazões de cheias. Além disso, a limpeza, manutenção e fiscalização preventiva das redes e pelo tratamento e disposição final das águas pluviais. Para falar de drenagem urbana, é preciso falar de alguns conceitos. Quanto a seu tipo, os sistemas podem ser unitários ou mistos, em que há uma única rede para a coleta de águas pluviais e esgotos sanitários, ou podem ser sistemas separadores absolutos, em que há uma rede exclusiva de drenagem urbana. Em relação aos componentes do sistema, temos a microdrenagem, que corresponde aos condutos destinados a receber e conduzir as águas pluviais, como por exemplo as bocas de lobo. Há também a macrodrenagem, composta pelas grandes galerias, canais naturais ou artificiais e todas as estruturas que coletam as águas de microdrenagem, transportando-as até um curso d'água. Tanto as estruturas de micro e macrodrenagem devem ser dimensionadas considerando as características da região a ser atendida, de forma a evitar as inundações, alagamentos e enxurradas. Inundações ocorrem quando as águas de um rio ultrapassam seus limites normais, geralmente em decorrência de eventos de chuvas prolongadas. Já os alagamentos correspondem à extrapolação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem urbana devido a chuvas intensas. E a enxurrada é aquele escoamento superficial concentrado com alta velocidade, provocado por chuvas intensas e concentradas. Falando um pouco agora sobre os aspectos institucionais relacionados aos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais, é importante lembrar que a titularidade desses serviços é do município. A gestão dos serviços é feita majoritariamente pela administração pública direta e, além disso, conhecer as instituições de gestão de risco é importante para entender como é realizado o planejamento da atuação da instituição em situações de emergência devido a enchentes e deslizamentos de terra, por exemplo. Para o território, quase metade dos municípios informaram possuir a Coordenação Municipal de Defesa Civil, a CONDEC, que é responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município, sendo elas preventivas ou corretivas. As preventivas objetivam evitar a ocorrência de desastres, como, por exemplo, os deslizamentos e as inundações, e já as corretivas objetivam preparar e orientar a população quando da ocorrência desses desastres. Outra informação relevante é a distribuição da população no território. Nesse mapa, podemos ver que mais da metade dos municípios possui porte populacional pequeno, com menos de 10 mil habitantes. Observamos também um adensamento populacional na região metropolitana de Belo Horizonte. Além das faixas populacionais, o mapa mostra a existência de instrumentos de gestão nos municípios. 66% possuem planos municipais de saneamento básico que abrangem a temática da drenagem urbana, enquanto 30% possuem planos diretores municipais que tratam da drenagem urbana e apenas 15% informaram possuir os planos diretores de drenagem urbana. O Plano Diretor de Drenagem Urbana é um instrumento de gestão de grande importância, uma vez que define diretrizes para a gestão da infraestrutura urbana relacionada ao escoamento das águas pluviais e cursos d'água urbanos, controlando a ocupação das áreas de risco de inundação
e balizando as ações de enfrentamento a eventos chuvosos extremos e suas consequências. Falando sobre os aspectos operacionais dos sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, é essencial conhecer o tipo predominante do sistema, que, como explicado anteriormente, pode ser misto, em que as águas pluviais e esgotos sanitários são transportados em uma rede única, ou separador absoluto, com uma rede exclusiva para drenagem. Em Minas Gerais, em que o período chuvoso é bem definido, a adoção do sistema separador absoluto é o mais usual, e esse tipo de sistema apresenta vantagens para o serviço de esgotamento sanitário, uma vez que a vazão fica praticamente constante ao longo do tempo, implicando em menores custos de implantação. Entretanto, esse tipo de sistema tem como desvantagem o fato de que, na maioria das vezes, as águas pluviais não são direcionadas a tratamento e carregam poluentes, resultando em poluição difusa com impactos ambientais negativos nos corpos hídricos, principalmente na ocasião das primeiras chuvas. No entanto, o fato de o sistema ser separador absoluto não significa que seja livre de interferências. Podem ocorrer ligações clandestinas, instalações prediais cruzadas e loteamentos irregulares, e com isso o esgoto sanitário pode acabar sendo ligado à rede de drenagem, assim como parte das águas pluviais pode ser direcionada também para a rede de esgoto. Essas interferências indevidas causam impactos negativos, como problemas de corrosão nas galerias de drenagem e o mau funcionamento das estações de tratamento de esgoto e a poluição de cursos d'água. O funcionamento do sistema de drenagem depende das características do local, como relevo, clima e distribuição das chuvas e impermeabilização do solo. Esse mapa mostra a taxa de pavimentação das vias urbanas nos municípios. Nota-se que quase metade dos municípios possui mais de 80% de suas vias pavimentadas. Além disso, cerca de 20% dos municípios possuem instrumentos de planejamento, como o Cadastro Técnico de Obras Lineares e o Projeto de Unidades Operacionais de Drenagem Urbana. No Brasil, a maioria dos sistemas de drenagem foram concebidas sob a ótica da drenagem tradicional, que prioriza o afastamento das águas pluviais. Com a intensificação da urbanização, começaram a surgir problemas de inundações, alagamentos e enxurradas, principalmente nos municípios adjusantes daqueles onde ocorriam os eventos chuvosos. Esse mapa mostra o percentual de domicílios com risco de inundação no território. Nota-se que cerca de 34% dos municípios possuem domicílios com risco de inundação em diferentes faixas, sendo que há uma concentração na região metropolitana de Belo Horizonte e seu entorno. Diante disso, além das estruturas de micro e macrodrenagem, é importante avaliar e conceber o sistema sob o conceito da drenagem sustentável e do desenvolvimento urbano de baixo impacto, adotando técnicas compensatórias que visam a retenção das águas na fonte e sua infiltração no solo. Falando agora a respeito dos aspectos e impactos ambientais relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais no espaço urbano, destacam-se a diminuição da capacidade de infiltração das águas do solo devido à impermeabilização, a ocorrência de processos erosivos, que pode causar assoreamento dos cursos d'água urbanos e obstrução das redes de drenagem, e também a deterioração da qualidade dos cursos d'água. Esse mapa apresenta os diferentes níveis de erosão dos municípios e nota-se uma parcela expressiva do território com erosão muito alta. É possível observar também a concentração de municípios com ocorrência de processos erosivos que afetam o sistema de drenagem, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse sentido, faz-se essencial o controle dos processos erosivos urbanos. Além disso, o monitoramento quali e quantitativo dos cursos d'água é essencial no controle da poluição difusa, que pode comprometer a qualidade das águas, requerendo tratamento, o qual pode ser do tipo estrutural, por meio do uso de reservatórios de retenção do escoamento, na qual pode-se realizar o tratamento físico-químico da água, por exemplo, ou não estrutural, por meio de valas de armazenamento ou infiltração para reduzir o escoamento superficial e a carga poluidora. O monitoramento hidrológico também é essencial para conhecer os fenômenos naturais aos quais a região em questão está sujeita, para planejar as estruturas de drenagem urbana e a gestão de risco municipal. No território, o instrumento mais utilizado é o pluviômetro, por cerca de 30% dos municípios, e em menores quantidades foi observada também a utilização de régua, linígrafo e pluviógrafo. Além dos aspectos ambientais, operacionais e institucionais, é necessário analisar os aspectos econômico-financeiros da prestação dos serviços de drenagem. Foi avaliada a despesa municipal com os serviços e os investimentos realizados. Para possibilitar a comparação de diferentes municípios com distintas populações, calculou-se a despesa e os investimentos per capita.
Vale lembrar que na maioria dos municípios não há cobrança pelo serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, o que pode dificultar no equilíbrio dessa balança. Para o monitoramento e avaliação do plano, são utilizados indicadores que podem ser entendidos como instrumento de gestão, tornando possível as seguintes avaliações necessárias. Aqui são apresentados alguns dos principais indicadores, sendo que alguns deles são voltados ao planejamento, outros voltados aos aspectos técnico-operacionais e econômico-financeiros, e ainda aqueles ligados à gestão de riscos. Este foi o diagnóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESV estão disponíveis no site da CEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através de nossos canais de comunicação. Sua participação nesta pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigado por sua atenção.